a sua boa palavra, que através daquele que foi separado, escolhido, o Senhor use para que possa trazer ensinamento, para que possa trazer uma palavra que possa gerar convicção ao coração. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Jó capítulo número 19, verso número 23. Satanás achava que estava ganhando o jogo. Deus ele estava tratando o coração, e a vida de Jó estava levando ele para um lugar onde Deus queria que ele estivesse. Parecia até, em um olhar simples e humano, que Jó era uma marionete, que Deus estava brincando de medo que não fosse com Satanás. Mas na verdade Deus estava mostrando a sua soberania e dizendo aos nossos dias que Satanás, ele não tem força além daquela que Deus o permite ter. E Satanás, ele não tem poder, querido, para tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, se não for permissão do Senhor. Porque muitas das vezes nós levamos uma vida cristã baseada até numa ideia de que Satanás, nós damos a ele mais poder do que ele tem. Atribuímos tudo a ele. Não sei se você já teve essa experiência de se levantar em um dia e tudo dá errado. E às vezes você diz: eita, hoje Satanás está furioso. E às vezes é Deus, irmãos. Às vezes é Deus tratando a tua vida. Às vezes é Deus te dando a oportunidade de ser mais crente, de se achegar mais a Ele. Às vezes é Deus te dando a oportunidade de você enxergar o quanto você é dependente e carente do Senhor, que a força do teu braço não te leva a canto nenhum. Que já foi dito aqui, não tem como acertar sem o Senhor. Era isso que Deus estava mostrando a Jó e ao seu povo. E lá na frente a gente vai saber o desfecho da história e entendemos isso melhor. Situações adversas, mas se nós temos uma resposta de Deus, é mais confortante. Mas quando Deus se cala, quando Deus ele não traz uma resposta ao nosso clamor. Eu conheci pessoas, e você também conheceu, que desde o início da sua fé, elas clamaram, oraram e jejuaram por uma causa específica, e eles morreram sem ter o cumprimento da promessa, sem ter o cumprimento de suas orações. Nós tivemos casos assim em nossa igreja. E esse livro, quando eu lia ele esses dias, me fazia olhar um pouco mais para a soberania de Deus. Porque quando nós, quanto cristãos, nós conseguimos compreender e viver esse caminho que Deus é soberano, irmãos, as coisas se tornam um pouco mais leves. Porque você encara as dificuldades, os dias maus, muitas das vezes, como sendo uma oportunidade que Deus te dá de ajustar coisas que estão fora do lugar e procurar ver onde Deus quer te levar e o que Ele quer falar ao seu coração. E aí o texto vai nos dizer que há muitas indagações, que há muitos questionamentos, e há aqueles homens e Jó tentando definir o que Deus estava fazendo ali. Mas quando chega no capítulo número 19, eu acho interessante que Jó, ele conta o seu relato. Eu queria que fosse colocasse aqui no capítulo 19. Ele diz: olha, aqueles que comiam na minha mesa me desprezaram, os meus servos que se valiam de tudo que eu tinha, eu os chamei, eles me desprezaram. A minha esposa me abandonou, até as crianças me repudiam. O que sobrou foi só a minha pele, nada me sobrou. É essa a minha situação, é essa o lugar que eu me encontro. Quão tamanho sofrimento para um homem que era extremamente rico, segundo os estudos, o mais rico do Oriente naquele tempo, um homem que era um exemplo, um homem que carregava a sabedoria consigo, um homem onde os estudos dizem que os contemporâneos buscavam conselhos em Jó, e agora ele se encontra em um estado deplorável, no fundo do poço, abandonado por amigos, abandonado pelos seus servos, sua família destruída e seus bens destruídos. E quando Jó se encontra nessa situação, aí nós entramos no texto que nós lemos, que é o verso de número 23. Ó, se minhas palavras fossem agora escritas,
ou se fossem expressas em um livro, como fossem gravadas com uma pena de ferro e chumbada na rocha para sempre. Eu sou um pouco literal, não tanto, pois temos cuidado em algumas coisas, mas eu sei que quando Jó fala, eu queria que minhas palavras fossem gravadas. Que palavras? Aqueles acabaram de falar. Ele acabaram de descrever a sua situação deplorável e miserável. E quando ele acaba de descrever essa sua situação, ele diz: eu queria que fosse escrito um livro sobre essas palavras. Eu queria que alguém pegasse uma grande rocha com uma pena de ferro, esculpisse essa minha situação. E nós nos perguntamos o que há de belo em uma história como essa para ser gravado. O que há de belo em ler a história de um homem que chega no auge, no topo, no sonho que todo ser humano deseja alcançar. E agora está no lamaçal, no fundo do poço, e ele deseja que isso seja escrito. Quem quer ler uma história como essa, o que há de bom em uma história como essa? Alguém que é servo de Deus, justo, temente, que se desvia do mal, e Deus o permite toda essa miséria em sua vida. O que há de belo nessa história? Aí no verso 25 ele diz, e afirma o porquê a história dele deveria ser escrita, deveria ser gravada. Ele diz: para sempre. E parece que Deus ouve a sua súplica e diz: calma, meu filho, calma, que a sua história está sendo escrita, e gerações ouvirão a respeito dessas verdades. E no verso número 25 ele diz: porque eu sei. Porque eu sei. Jó, ele expressa a sua convicção, a sua fé, a sua perseverança. Eu sei, eu tenho uma convicção, eu tenho uma fé, eu tenho uma certeza. Em quem nós temos crido, em quem está baseado os nossos fundamentos, em quem nós cremos, porque quando os nossos fundamentos são baseados em acontecimentos, quando os nossos fundamentos são baseados em pessoas, quando os nossos fundamentos são baseados em nosso bem-estar, quando vier os dias maus, você vai cair, você ficará para trás. Mas quando os teus fundamentos forem baseados em Cristo, pode vir o que vier, querido, você permanecerá firme. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Em que é que você tem crido? Ele diz: porque eu sei. Do que é que você sabe? Em que é que você crê? Em que é que está baseada a tua fé? Nos acontecimentos que te rodeiam. Será que a tua fé com Deus está baseado? Quando tudo vai bem, você está bem com Deus, e quando tudo vai mal, você está de mal com Deus. O livro de Jó nos fala sobre essas coisas. Jó diz: porque eu sei. Perseverança, fé. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa fé está baseada no milagre. A nossa fé está baseada no que Deus pode fazer. Quando nós lemos o texto áureo da fé cristã, Hebreus 11, não fala sobre essa fé. Fala que a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Fala da fé de homens que não alcançaram a promessa, mas em seu coração eles tinham um alvo maior, uma pátria eterna. A verdadeira fé está baseada numa convicção clara de quem Deus é e da sua soberania. Que aconteça o que acontecer, Ele continua te amando. Que aconteça o que acontecer, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Quando o seu povo estava cativo na Babilônia, sofrendo e padecendo, Jeremias 29, e ele levanta o profeta e diz: olha, escreve uma carta e envia ao meu povo, e diz a ele que eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito deles, e são pensamentos de paz. Louvado seja o nome do Senhor. E são pensamentos de paz, não pensamentos de mal, não pensamentos ruins. Porque, irmãos, o contexto é difícil ver Deus em meio à tempestade.
difíceis. Mas essa é a palavra do Senhor. Deus, Ele se manifesta em meio à tempestade, Deus, em meus dias maus, em meus dias difíceis. Deus, Ele se manifesta, Ele não abandona os seus, Ele não esquece dos seus. E aí o texto, eu fico preso às palavras do texto. Ele diz: eu sei, eu tenho uma certeza, uma fé que o meu Redentor. Ele não diz: olha, eu tenho uma certeza que o Redentor do mundo, eu tenho uma certeza que o Deus, o Criador de todas as coisas, ele diz: o meu Redentor. Jó, ele tem uma fé no Deus que é pessoal, num Deus que ama individualmente. E eu queria que você compreendesse isso essa noite, meu querido. Deus, Ele te ama pessoalmente e particularmente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não é uma força que paira sobre o ar. Deus, Ele não é uma força, um vento, uma natureza. Não é a força da natureza, não, esqueça essas coisas. Deus, Ele é uma pessoa que se relaciona. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona. Quando o anjo vem anunciar a Cristo, lá em Mateus capítulo número 1, coloca aí, por favor. Mateus 1, 21, vai se dar o nome do nosso Cristo e dizer para que Ele veio. Mateus 1, 21. É o programa que está abrindo. Está abrindo o programa ainda. Deixa eu abrir aqui para ser mais. Ela dará luz a um filho e lhe porá o seu nome de Jesus. O que significa Jesus? Porque Ele salvará o povo dos seus pecados. O anjo diz: olha, o nome dele será Jesus, porque o que Ele virá fazer sobre a terra é salvar o seu povo. Ele é o Cristo, Ele é Jesus, aquele que traz a salvação. E no verso número 24 ele diz: mas Ele também, o verso número 23 ele diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Deus não é um Deus apenas que veio trazer a salvação sobre a humanidade. Isso é belo em si, isso é maravilhoso e é o que nós necessitamos. Mas além de trazer salvação, Deus, Ele nos convida para um relacionamento pessoal. Deus, Ele não quer ser apenas salvador da tua alma. Deus, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Deus, Ele quer te convidar a um relacionamento. Você precisa viver uma vida a ponto de dizer: eu sei que o meu Redentor não é o Redentor do irmão Nélio, não é o Redentor da missionária, não é o Redentor do pastor Evangelho. É o meu Redentor, Ele é o meu Deus. Não é o Deus de Paulo, não é o Deus de Abraão, é o meu Deus. Ele é Deus pessoal. Ele faz na sua vida também. Era isso que Jó estava dizendo. Jó, ele viveu um tempo muito antigo. E Jó não disse: eu sei que o Deus de Adão, eu sei que o Deus de Noé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor, louvado o nome do Senhor. O Senhor Jesus um dia olha para os discípulos e diz: por que vocês estão preocupados com tantas das coisas? Desde as aves do céu, elas não precisam plantar, não precisam colher, mas olha, se nenhuma delas morre de fome. Vede a erva do campo, como elas se vestem, os lírios. Nem Salomão, em toda a sua plenitude, se vestiu tão belo como eles. Isso são coisas vãs que o sol vem, esquenta, resseca e amanhã já morre. Imagina vocês, homens de pequena fé. Por isso eu vos digo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus, Ele nos chama, igreja, para um relacionamento pessoal. Deus, Ele não é apenas o Deus da igreja, Ele é o seu Deus. Deus, Ele não fica aqui quando o culto acaba. Ele vai com você para a sua casa, Ele vai com você para o trabalho, Ele vai com você para a faculdade, Ele vai com você para a escola. Deus, Ele não é uma performance que você veste ela quando entra por essas portas, não. Deus é um Deus conosco, Emanuel, todos os dias, no dormir, no deitar, no levantar. Isso é a vida cristã. Isso é a soberania de Deus.
é crer que Ele está conosco. Mas pastor, tudo deu errado, eu perdi o emprego, a finança não vai bem, a saúde não vai bem. Ele é Emmanuel, Ele é suficiente. Não baseia sua fé nos acontecimentos, nas coisas, mas baseia a fé nesse Deus que quer se relacionar pessoal com você. João disse que Ele é o Verbo encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E nós o vimos como unigênito de Deus. Ele não é uma força. Ele está presente em nossos dias. E Jó expressou isso. Ele é o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor. E agora ele diz algo mais sublime ainda. Vive. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto havia morrido na vida de Jó todos os seus bens, os seus filhos, talvez importa, ele vive. O nosso Deus não é um Deus morto. Aquele Deus pendurado em uma cruz que é adorado em outras religiões, em outro lugar, não nos serve. A imagem de um Deus morto não nos serve. O nosso Deus, Ele vive. É isso, irmãos, é isso que torna o cristianismo diferente das demais religiões. Porque o seu Deus não está morto. Porque na tumba, no lugar onde o nosso Cristo, Ele foi sepultado, se você for visitar lá em Jerusalém, está lá uma placa dizendo: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. O nosso Deus, Ele vive. E sabe o que isso significa na vida do cristão, irmãos? Você não tem ideia. Nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Foi a imagem desse Deus vivo que fez com que Estevão achasse forças em meio àquele apedrejamento público, enquanto todos estavam apedrejando ele. Me parece que ele é anestesiado, porque quando ele olha para os céus, ele diz que veio Cristo à destra de Deus, e ele estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A certeza, irmãos, que o nosso Deus vive é a convicção do arrebatamento da igreja. A ressurreição do nosso Deus é que nos garante o arrebatamento, é que nos garante a vida eterna. Porque se não há ressurreição, se o nosso... Ele se levantará. Jó expressa algo, irmão, não sei se tomado por Deus, pelo calor das emoções. Jó expressa nesse último parte aqui dessa frase algo que aponta para a vinda de Cristo. Jó expressa aqui uma convicção que nós precisamos carregar como cristão em nosso coração. E por fim, ele se levantará. Jó não diz assim: olha, eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele vai me dar minha sorte, e por fim ele vai me restituir meus filhos, e por fim ele vai me restituir todos os bens que eu perdi. Não, Jó não diz isso, irmãos. E o verso seguinte ele vai reafirmar o que ele está dizendo. Jó não diz: olha, o meu Redentor, meu Deus, Ele é um Deus vivo, e Ele vai restituir tudo que eu perdi. Não, Ele não diz isso. Ele diz: olha, por fim Ele se levantará, e ainda que essa minha carne venha se destruir, venha estar debaixo da terra, mas os meus olhos verão a Ele. A palavra fala que um dia todo olho verá. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso Cristo, Ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. O apóstolo Paulo, recitando um verso, ele diz: olha, a Cristo foi dado o nome que está acima de todo nome. Um dia todo joelho e toda língua, aqueles que creem e os que não creem, aqueles que dizem que Ele não existe, aqueles que não creem que Ele é Deus, vai ter que se curvar diante de Cristo e dizer: Ele é Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Era isso que Jó estava falando. Por fim, não importa o que vai acontecer na minha vida, não importa se os meus dias são maus, por fim, Deus, Ele já determinou o fim de todas as coisas. O Evangelho, querido, não é sobre o nosso bem-estar, não é sobre a nossa vida, não é sobre a nossa comodidade, mas é sobre um Deus misericordioso que resolveu amar e salvar homens imerecedores e pecadores. E o que nos acontece no meio desse caminho?
a água amarga que encontramos em meio à caminhada do deserto, muitas das vezes são só detalhes, irmãos, porque o nosso alvo é a terra prometida, nosso alvo é a terra que manda leite e mel. Os 40 anos caminhando em círculo no meio do deserto, às vezes apenas é só Deus exalando a sua soberania. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos importa é chegar na terra que manda leite e mel. Era isso que Jó estava dizendo. Talvez ainda sem um conhecimento claro daquilo que ele expressava. Você como cristão, irmãos, você precisa carregar no seu coração essa certeza. A última mensagem que nós compartilhamos aqui, eu se lembra do livro de Malaquias, lá em Malaquias 3, no capítulo número 14, essa feita indagação: mas será que vale a pena mesmo ser fiel a esse Deus? Porque os que são injustos, os que vivem longe desse Deus, eles prosperam, tudo acontece na vida deles. Parece que a nossa vida não vai muito bem. Já pegou meu programa? Bota aí Malaquias 3,14. Para quem não veio ou para quem esqueceu.